nos chamou, nós falamos, vamos lá. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que o nosso compromisso é sempre com a palavra. E quantos querem ouvir a palavra de Deus? E eu gostaria de compartilhar essa palavra e deixar essa palavra aqui ao coração do bispo também. Palavra do Senhor no livro de Salmos 116, Salmo 116, verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que nós podemos dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Será que o louvor, uma canção, uma adoração, uma pregação, será que uma alma que nós ganhamos para Jesus, o que nós podemos dar para o Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que nós podemos dar ao Senhor? Sabe, a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7, ela também diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Você sabe, eu quero dizer algo muito importante para você. Deus muitas vezes Ele não espera muita coisa de nós, mas Ele espera que nós sejamos gratos por todos os seus benefícios. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão mais reclamando daquilo que ela tem do que daquilo que ela não tem. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas, na verdade, elas estão sendo tão ingratas. E nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Nós estamos vindo aí de uma temporada que houve uma pandemia, que morreu milhares de pessoas. Mas você está aqui. Milhares de pessoas tiveram a sua vida ceifada por essa doença, mas o Senhor te poupou. Só por esse motivo você tinha que estar agradecendo a Deus todos os dias. Talvez essa doença até bateu lá na porta da sua casa, mas a verga da porta da sua casa tinha o sangue de Jesus, e essa doença não foi capaz de matar você. Sabe, irmãos, eu quero dizer que nós temos motivo para agradecer a Deus. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu estou desempregado. Agradeça a Deus. Pastor, eu tenho enfrentado uma crise de enfermidade. Agradeça a Deus. Pastor, eu estou com meu aluguel lá que já venceu e eu não estou tendo dinheiro para pagar. Agradeça a Deus. Talvez você fale: pastor, mas agradecer a Deus até na desgraça. Irmãos, é aí que Deus trabalha. É aí que Deus trabalha. Deus, Ele trabalha na gratidão. Sabe, uma das coisas que eu vou repetir para você: nós precisamos olhar para trás com gratidão. Nós só olhamos para trás muitas das vezes, irmãos, e muitas vezes só lembramos das coisas boas, mas não somos capazes muitas vezes de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu louvo a Deus todos os dias. O ano passado, dezembro do ano passado, eu fiz 20 anos de ministério pastoral. E eu comecei a fazer uma avaliação de todos esses 20 anos. Irmão, quanta luta nós já passamos. Porque você sabe que pastor foi chamado para pastar. Você não sabia disso? Então fique sabendo, pastor foi chamado para pastar. Então o pastor, muitas das vezes, ele carrega coisas que muitas vezes as pessoas, elas não sabem. Um dia, eu estava numa reunião de liderança. E aí, aquele dia foi o dia da cobrança, o dia do acerto de contas. Porque aquele dia todos os líderes tinham algo para falar a respeito do pastor. Porque todo ano eu sempre fazia uma reunião assim. Falava: ó, hoje a nossa reunião vocês vão falar tudo que vocês pensam ao meu respeito, beleza? Talvez você fale: pastor, você faz um negócio desse. Ué, o pastor também tem que saber o que as pessoas pensam dele, ué. Sim ou não? E aí eu parei, eu sentei e deixei todo mundo falar, irmão. Irmão, vou falar uma coisa para você. Só cobrança, bispa, só cobrança. Porque pastor, você podia ter feito assim. Pastor, você podia ter feito assado. Pastor, não sei o que. Pastor, aqui, você deixou assim, você deixou assado. Eu falei: legal.
Falei, todo mundo falou? Todo mundo falou. Aí eu usei o texto da palavra de Deus, quando Jesus ele fala, estive nu, e não me deste de vestir. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, e não me deste nada para beber. Porque eu perguntei, quando foi que vocês me perguntaram se as contas da igreja estavam pagas? Quando foi que vocês me perguntaram, nesse ano, se as minhas contas pessoais estavam todas pagas? Quando foi que vocês me perguntaram se não estava faltando nada para os meus filhos? Se eu tinha despensa lá no meu armário? Quantas vezes você me perguntou se a minha luz estava para cortar ou minha água para cortar? Quantas vezes vocês me perguntaram isso? Você fala, pastor, você usou aí um estado de comiseração. Não, irmãos. Sabe o que acontece? O pastor muitas das vezes ele sofre em silêncio e ninguém sabe. Mas eu quero dizer para você que o pastor sempre olha para trás com gratidão, porque ele fala, eu já venci coisas piores. Eu tenho certeza que o bispo de vocês aqui, conversei um pouquinho com ele, irmãos. Vou falar algo aqui para você aqui que a gente nem conversou. Eu conheci o bispo na montanha. Eu sou um dos subdiretores do Legendários na cidade de São Paulo. E então, homens, só abrindo aspas, você que é homem, vai para a montanha. Se você não for, escuta, se você não for, você não vai deixar de ser homem não, tá bom? Porque estão falando um monte de besteira aí. Porque se não sobe para a montanha, não é homem, e não sei o que. Não, irmão, você continua sendo homem, tá bom? Eu só quero dizer para você que a montanha, ela vai te moldar. Lá na montanha, o Deus da montanha, não é a montanha, o Deus da montanha vai te moldar. O Deus da montanha, ele trata, ele age. Ele, sabe, ele dá um trato no homem assim. As mulheres que agradecem, né? As mulheres agradecem. Então você que é homem, quiser subir a montanha, nós vamos ter, esse ano nós temos ainda mais 5 tops. Nós vamos ter uma agora semana que vem, as vagas esgotadas. Temos agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, você querendo ir, não é 81 mil reais, tá bom? Não é 81 mil reais, não é isso, tá bom? Que estão falando, porque estão criticando, irmãos. Assim, eu vou falar algo muito importante para você. Se fosse algo ruim, seu bispo chegaria aqui e era o primeiro a sentar-lhe a madeira, né? Mas ele tem nos ajudado, defendido a causa, né? Porque é algo bom, tá bom? Então vamos lá. Então, irmãos, eu confesso que assim, quando eu fui para a montanha, eu fui com eu conversando um pouquinho com o bispo aqui, ele falando que ele já estava desanimadão, desacreditando de muita coisa. E quando eu fui para a montanha, eu estava do mesmo jeito, mesma situação. E aqui em São Paulo não tinha. Eu fui participar lá em Minas Gerais. Tive que pagar preço da inscrição, tive que pagar preço de passagem. Eu tive que, irmão, foi assim, eu cheguei lá, e eu saí de casa falando, Deus, ou o Senhor trata comigo nessa montanha definitivo, ou eu jogo tudo pro alto. E Deus falou assim, você não vai jogar nada pro alto. Porque o Deus que está tratando com você aqui na montanha, o Deus vai continuar tratando com você lá embaixo. Então eu quero dizer para você, que muitas das vezes nós temos mania de só olhar para as coisas ruins da nossa vida. Mas eu vim aqui para falar para você, olhe para as coisas boas. Quando você tiver de olhar para trás, não olhe para reclamar, olhe para agradecer, diga, Senhor, obrigado. Eu acabei de te falar aqui um motivo que você pode agradecer a Deus. 2020, 21 e 22 foram anos tenebrosos para nós. Foram anos que você ficava pensando, eu tenho que sair de casa de máscara. E era aquele ofurô, então onde você tinha que entrar, você tinha que entrar de máscara. E eu vi tanto crente desesperado, apavorado. Mas eu vou falar uma coisa para você, Deus já estava cuidando de você. Deus estava cuidando, te trouxe você até aqui. Se Deus poupou a sua vida em 3 anos de pandemia, o que Ele pode rejeitar, o que Ele pode negar para você? Nada. Por isso que o texto ele diz para nós, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que eu posso dar ao Senhor? Eu posso ser grato? Eu posso agradecer a Deus pelos seus feitos?
Sabe, irmãos, é sempre bom lembrar que aquilo que Deus fez em nossas vidas, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Você sabe que a gratidão, ela é uma resposta natural do reconhecimento das bênçãos de Deus sobre nós. Ser grato é algo que na verdade atrai favor. Ser grato é nós na verdade nos aproximar mais da bênção. Por isso que você não pode abrir a sua boca para reclamar. Pastor, mas está difícil, está doendo. Irmãos, é com dor. Mas saiba que no final vai ter um peso de glória sobre a tua vida. Você não pode esquecer disso. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele não chamou você para passar perrengue. Deus não chamou você para sofrer com enfermidade. Deus não chamou você para viver na miséria. Deus não chamou você para viver na prova o tempo todo. Deus te chamou você para que você seja a bênção. Para que a bênção de Deus esteja sobre você. Para que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. As aflições fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Você vai viver em aflição constantemente? Não. Vai ter dias que você vai estar regozijando de alegria. Vai ter dia que você vai querer celebrar a festa junto com os irmãos. Vai ter dia que você vai ligar para o fulano, para o ciclano, estou te ligando para contar uma benção. Eu estou te ligando aqui para contar outra benção. Eu estou te ligando aqui, mas de novo sua benção só vem para você. Irmão, chegou o seu dia. Parece que tem tempo que Deus aponta o dedo e fala assim, chegou a vez dele, agora é ele. Tome benção, benção, benção sobre benção, benção sobre benção. Mas eu vou te falar uma coisa para você, não ache que você vai viver só de bênção. A aprovação vai vir, a dificuldade vai vir, mas lembra da bênção que você já viveu. Pastor, mas eu vou continuar, eu vou viver mais bênção para frente, vai. Se você não desistir, se você não parar, se você na verdade não ficar reclamando, se você não ficar murmurando. O que muitas das vezes nos afasta da bênção, irmãos, é a murmuração. Eu vou falar algo para você aqui, o mesmo trabalho que dá para murmurar, é o mesmo trabalho que dá para agradecer. Então agradeça. O mesmo trabalho que dá para você ficar reclamando, murmurando da vida. Deus esqueceu de mim. Deus não ama eu. Deus só ama fulano. Filho, é tempo de você falar assim, Senhor, eu te agradeço. Hoje está sendo a vez dele. Hoje está sendo a vez dela. Amanhã vai ser a minha vez. Hoje o sol está brilhando para ele. Hoje o sol está brilhando para ela. Amanhã o sol vai brilhar para mim. Essa certeza que eu tenho que ter. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Você vai encontrar na Bíblia, irmãos, a maioria dos salmos de Davi, você vai ver que contém atitudes de louvor, de exaltação, de gratidão. Davi estava sempre louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Salmo 28, verso 7, ele diz assim, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Você quer que eu fale algo para você? Davi escreveu esses salmos aqui, quando ele estava vivendo o seu pior momento no seu ministério, no seu reinado. Mas ele tinha um Deus que ele confiava. Irmãos, eu costumo dizer que dar glória a Deus, levantar as mãos e adorar quando tudo vai bem é fácil. E quando chega o dia mau? E quando chega aquele dia que você fala, eu não queria estar passando por isso. Esse dia você tem que levantar as mãos e dizer, Senhor, eu vou continuar te louvando. Quando o Eric passou por essa situação, nossa família é muito junto. Eu tenho ele, mais o Gabriel e mais a Amanda. Então, nós somos muito unidos. Todos eles são casados hoje. O Gabriel casou primeiro, já tem 2 filhos. A Isis com 4 anos, o Enzo com 3. Ele foi rápido no gatilho. Ele é o mais velho. E Deus quis as duas dele. E eu me lembro que quando ele perdeu a primeira filha, ele ligou para mim, ele falou, pai, você está em casa? Eu falei, estou. Eu falei, está onde? Estou no hospital. Ele não deu notícia, ele saiu para ir para o hospital, acho que era 10 horas da manhã. Era 3 horas, 4 horas da tarde, não tinha notícia. E aí quando ele manda mensagem, pai, você está em casa, dá para você vir aqui no hospital? Quando ele falou, dá para você vir aqui no hospital, eu senti um peso. E eu falei para minha esposa, eu vou lá. E eu fui. Quando cheguei lá, e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá lá? Ela, como é que tá a bebê? Não, tá tudo bem. Ele já sabia que o negócio não estava bem. Ele já sabia que tinha dado ruim. Mas ele falou, não pai, tá tudo bem.
Falei, tá bem mesmo? Não, tá tudo bem. Eu preciso ir ali porque vai fazer o parto e tal. Tá bom. Foi lá, fez tudo que tinha que fazer. Ele falou, pai, eu vou subir lá no quarto, daqui a pouco eu desço. Só que quando ele subiu, o Espírito Santo já falou no meu coração, não está nada bem. E eu fui orar só para pedir, Senhor, dá graça para ele, fortaleça ele, que o seu amor, a sua alegria esteja dentro dele, porque talvez é um período muito difícil. E aí quando ele desceu de novo, ele já desceu chorando, eu falei, deu ruim. E aí eu falei para ele, filho, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Jó um dia passou por um processo semelhante. Jó, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha gados, ele tinha ovelhas, ele tinha cabritos, ele tinha 11 filhos. E o Senhor tirou tudo dele. E ele abre a boca para dizer o que para o Senhor? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó abriu a boca para reclamar. Mas esse Deus aí, esse Deus não me ama. Sabe, irmãos, ele só recebeu notícia ruim. E no final ele fala, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Foi o que eu falei para ele, eu falei, filho, o Senhor te deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o seu coração agora está dilacerado, está todo quebrado. Mas saiba que você tem uma família que vai estar com você. Saiba que Deus, na verdade, não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele vai continuar cuidando de vocês. Porque, irmãos, eu costumo dizer que ser grato quando tudo está indo bem é fácil demais. Agradecer a Deus. Eu costumo dizer que tem gente que para agradecer a Deus, ele vai festejar em outro lugar. Sabe onde você tinha que festejar? Junto com seus irmãos. Pastor Mac sabe o que é? Que você não conhece os invejosos. Irmão, tem tudo quanto é lugar, filho. Fique tranquilo. Você é um deles? Não. Então continue sendo servo do Senhor, filho de Deus. Ame os seus irmãos. A Bíblia, sabe o que a Bíblia fala, irmãos? É interessante. Nós precisamos ser bíblicos. Existem 2 mandamentos que nós não podemos falhar. Um é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse você não pode falhar. E o segundo, qual que é, pastor? Maior do que esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então no dia da sua luta, você compartilha com as pessoas, pede oração. E no dia que você é abençoado, você esquece. Esse dia que você tem que celebrar com os irmãos, fazer uma festa. Sabe uma coisa que eu falo, irmão, sempre, saindo um pouquinho aqui da mensagem, uma coisa que eu sempre falo para os irmãos lá da igreja. Agora quase a gente não vê, mas lembra que você passava em algumas casas, você vê aquelas faixas assim, agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Quantos já viram essa faixa em alguma casa? Ele está agradecendo um santo. Eu nunca vi um crente fazendo uma faixa e colocando agradeço meu Deus pelas bênçãos conquistadas. Sabe, irmãos, nós temos que ser melhor do que aquele que serve o santo, do que aquele que adora o santo. Ele está adorando o santo porque ele não conhece o santo dos santos. Porque o dia que ele conhecer o santo do santo, meu irmão, ele vai parar de fazer faixa para o santo. Mas nós precisamos, na verdade, todos os dias declarar a nossa gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios. Quando nós olhamos para trás, nós temos que olhar com gratidão, falar, Senhor, obrigado. Sabe, isso que eu vivi aqui atrás é só o início daquilo que eu vou viver lá na frente. É só o início. Eu tenho que estar sempre pronto, preparado. O salmista Davi, ele fala ainda no Salmo 21, verso 13: "Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder." Ei, nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar louvando o teu poder. Salmo 106, versículo 1 diz: "Aleluia, dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre." Dê graça, seja grato porque o Senhor é bom. Ele não mudou não porque você está passando por essa luta. Ele não mudou porque você está passando pela prova. Não, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele só está forjando seu caráter. Irmão, você sabe uma das coisas que eu costumo sempre dizer? Toda vez que nós passamos por uma luta, nós saímos mais fortalecidos.
Quantos aqui tem 10 anos de crente aqui? 10 anos que você está na igreja. Nesses 10 anos de luta que você já passou, quando tem luta que vem, que você fala, você está grandão, você fala, pode vir. Pelas experiências, está calejado, você fala, pode vir. Estou bem. Está tudo sob controle. Vou falar uma coisa para você, irmão, vai ter momentos que você vai passar pelas lutas, pelas provas, não é que não vai doer não, viu? Não é que você não vai sentir não, mas vou falar uma coisa para você, você vai estar mais experiente. O diabo vai estar ali querendo desanimar você, colocando você para baixo, o diabo vai querer colocar você ali cada vez mais, sabe, ele quer afastar você do propósito de Deus, mas você fala, não, maior é aquele que está comigo, do que você, Satanás, porque é Deus que controla a minha vida, é Deus que está comigo. Sabe, irmão, tem momento que nós temos que olhar e falar, Deus é bom, Ele não mudou não. Pastor, irmão, o que nós aprendemos com Davi a respeito de ter um coração agradecido? Primeira coisa que você precisa entender, irmãos, quem olha para trás com gratidão, ele lembra-se dos feitos do Senhor. Ele lembra daquilo que o Senhor já fez por ele. Quando ele olha para trás com gratidão, ele lembra, ele fala, peraí, eu já passei momentos assim, Deus me abençoou. Eu já passei momento assado e Deus providenciou. Eu já passei momento assim, Deus levantou alguém para me ajudar. Você nunca está sozinho, porque Deus está no controle de todas as coisas. Segundo as Crônicas, capítulo 16, verso 12, diz assim, lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Lembre-se disso, lembre das maravilhas, lembra das bênçãos, lembra dos milagres que Deus já proveu na sua vida. Lembra da salvação, daquele ente querido que você orou e Deus trouxe de volta. Lembre-se daquelas pessoas que Deus livrou da morte. Lembre-se daquela oração que você pediu na igreja e a pessoa foi curada. Lembre-se dessas coisas. Sabe, irmãos, eu estou dizendo para você que nós temos uma memória muito boa para só lembrar das coisas ruins. Hoje eu vim aqui falar para você, comece a lembrar das coisas boas que Deus fez a seu favor. Comece a lembrar das coisas as coisas boas que você tem vivido diante de Deus. O mesmo trabalho que dá para reclamar, é o mesmo trabalho que dá para agradecer. Então agradeça mais, reclame menos. Eu estou vendo, sabe, irmão, nós estamos vivendo uma era de pessoas que na verdade elas querem que as coisas sejam como fast food. Como é que é o fast food, pastor? Quem vai em McDonald's aqui? Já foi McDonald's, Burger King, você chega lá e você vem aqui no caixa, você pede o lanche, daqui a pouco eu estou chamando seu nome, seu número ali, porque é muito rápido. Isso é o fast food. Pede aqui, recebe ali, rápido, coisa rápida, muito rápido. Vou falar para você, com Deus não é assim, irmãos. Muitas das vezes Deus vai trazer resposta imediata, mas muitas das vezes Deus vai falar, espera mais um pouco. Josué e Caleb levaram 40 anos para tomar posse da terra. E você muitas das vezes, irmãos, pediu hoje, Deus não deu resposta amanhã, já está falando que não vai mais para a igreja. Já está dizendo que vai abandonar a igreja, que não vai mais para a célula. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não, agora que é tempo de você estar mais perto ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque o desafio do diabo agora é puxar você para fora de novo. Mas o desafio do Senhor, na verdade, é segurar e falar, calma, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, você vai receber aquilo que você pediu. Então, se toda vez que você pensar em desistir, olhe para trás com gratidão e fala, não, peraí, o Senhor me abençoou naquele dia. O Senhor não me deixou na mão. Sabe, irmãos, Davi, ele tinha em seu coração as lembranças dos poderosos feitos de Deus na vida dele. Davi, ele tinha isso. Essas lembranças traziam gratidão para o coração de Davi. Ele fala, não, peraí, Deus nunca me abandonou. Lá no Salmo 116, verso 1 a 8, ele fala assim, dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Irmãos, espera aí, Davi está lembrando de algo que aconteceu com o povo hebreu lá atrás. Davi, ele não era nem nascido, mas ele está lembrando de quando Moisés abre o mar, o povo passa em terra seca,
E quando eles terminam de passar, o mar se fecha, matando os seus inimigos. Davi está agradecendo por algo que Deus fez lá atrás, nos seus antepassados. E nós, irmão, aquilo que Deus fez ontem para nós hoje já não funciona mais, não serve mais. Deixa eu te falar, continue olhando com um olhar de gratidão. Senhor, obrigado. Não estou dizendo que você vai ter que voltar lá nos seus antepassados, porque eu não sei se você tem antepassado que orou para que você hoje estivesse aqui na igreja, para que você hoje estivesse conectado com os irmãos, para que você hoje estivesse conectado numa igreja, eu não sei. Deixa eu falar uma coisa para você, eu agradeço todos os dias, eu falo, Senhor, obrigado por aqueles irmãos que trouxeram o evangelho para o Brasil, para que ele fosse difundido e alcançasse a minha vida, a vida dos meus familiares. Talvez você fale, nossa pastor, mas você ora por isso, irmãos, eu tenho que agradecer por isso. Você sabe por que a palavra chegou até nós hoje? Porque teve pessoas ousadas que decidiram vir para essa terra, trazendo o evangelho de Cristo. Você é desses que agradece? Ou você é desses que só reclama? Sabe, nós estávamos conversando um pouquinho aqui com o bispo. Eu sei que ele viveu momentos bons, como igreja, viveu momentos maravilhosos, momentos que marcou a vida. Eu tenho certeza que tem muita coisa que marcou a vida. São essas coisas que ele tem que lembrar. Aquilo que nos frustrou, aquilo que nos decepcionou, aquilo que nos entristeceu, deixa de lado. Porque existem memórias, irmãos, que nós não temos nem que trazer, porque vai trazer tristeza para o nosso coração. Mas aquilo que traz alegria é o que nós temos que lembrar. Principalmente as bênçãos de Deus, principalmente o favor de Deus que veio sobre nós. Nós temos que lembrar dessas coisas, porque isso aviva a nossa fé, isso ativa a nossa fé, isso faz nós, na verdade, não desistir. Sabe, irmãos, um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus na sua vida, nunca. Um coração que está sempre agradecendo, ele nunca se esquece daquilo que Deus fez por ele. Se você se lembra daquilo que Deus fez por você, meu irmão, você tem um coração grato. Quem olha para trás com gratidão celebra o nome do Senhor. Ele canta louvores, ele exalta ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa os dias difíceis, ele está sempre celebrando ao Senhor. Sabe o que me chama a atenção? A maioria mora aqui nessa comunidade, a maioria de vocês moram aqui. É interessante que você vai ver que tem gente aí que não tem o Jesus, não tem o Cristo que você tem no coração. Mas eles estão sempre com o som alto, dançando, pulando, celebrando. E você, abençoado? Nós temos uma dificuldade, nós não tem dificuldade, irmão, vamos ser sinceros. Quando nós estamos no mundão, nós põe o som no último volume, nós fica o pé. Nós estamos no mundão, irmão, nós se converte, aí nós fica tudo santinho, não quer pôr um som mais alto. Agora é hora de você colocar o som alto. Sonda-me, Senhor. Canta alto lá na sua casa. Celebre, dance. Exalte ao Senhor. Pastor, eu vou ficar competindo com o som. Não estou falando para você competir, não, filho. Eu estou falando que você tem que mostrar quem você ama, quem você serve. Celebre ao Senhor. Quem tem coração grato, ele celebra. De vez em quando, irmãos, de vez em quando eu ponho o som meio alto lá. Eu tenho um quarto, onde que era o quarto dos meninos. Agora virou o quarto lá da bagunça lá. Aí eu tenho um som lá dentro, um som. De vez em quando eu entro dentro daquele quarto, eu fecho a porta, a mulher está lá na cozinha, eu fecho a porta e coloco um som lá alto. Os vizinhos acho que fica tudo doido, mas quando eles querem bagunçar, eles fazem o bagunça deles lá, não falam nada. Aí eu falo, hoje é meu dia. Aí eu ponho um som lá, dourado, no alto. Falo, hoje é dia. Aí eu deixo tocar lá umas 3, 4 músicas bem altas, é para todo mundo ouvir. Louvor, de celebração, de adoração. Eu ponho até samba, irmão. Samba gospel eu ponho. Vamos lá, um samba gospel lá. Deixa o negócio torar lá. Vou falar uma coisa para você, irmão. Talvez você fale assim, pastor, irmão, aquele dia é o dia que eu tirei para celebrar o Senhor. E todo mundo vai ouvir comigo. Vai todo mundo ouvir comigo. Irmão, você tem que fazer isso. Você vai fazer isso direto? Não, mas faz de vez em quando, faz. Pega o som lá, põe lá, hoje é dia. Toma. Você tem criança pequena, não faz não. Põe um bebezinho, vai assustar a criança lá. Mas seus filhos estão tudo grandão, meu irmão. Ah, você falou, hoje é o dia que eu vou limpar a casa, vou limpar com alegria. Toca o som lá e celebra, canta. Pastor, não sei cantar, canta do jeito que você sabe. Celebre, pule, dance, exalte ao Senhor. Sabe, meu irmão, porque nós temos que olhar para trás com gratidão, nós temos que celebrar o nome do Senhor.
As pessoas precisam ver que nós celebramos a Cristo. Terceiro, quem olha para trás com gratidão, alegra-se em Deus apesar da circunstância. Está difícil, pastor, mas celebre. A Bíblia fala que Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas, apesar dos problemas. Ele tinha um coração que estava sempre alegre no Senhor. Numa canção de ação de graça, lá em 1 Crônicas 16:10, ele fala assim, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegre-se, celebre. Irmão, tem dia que as pessoas ficam assim, quando eu estou meio na deprê, na prova, porque pastor passa a prova, viu? Você acha que pastor não tem prova não, né? Pastor tem muita prova, irmão. Mas antigamente eu cantava aquela música do Matos Nascimento, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu cantava essa. Eu sentava e ficava ali. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Pastor, é difícil essas canções, esses negócios aí, hein? É difícil. Sabe, irmãos, aí hoje você pode celebrar o Senhor. Tem uma canção que é muito cantada nas igrejas hoje. Tem uma canção que é muito cantada nas igrejas hoje, que as pessoas elas falam que tudo que elas têm é do Senhor. Tudo que elas têm é do Senhor. E aí elas falam que elas vão, todos os dias dela é do Senhor. Tudo que ela tem é do Senhor. Mas no dia da luta, irmão, ela se esquece que ela cantou isso. Ela se esquece que ela exaltou ao Senhor com isso. Sabe, irmãos, o Senhor é tudo para nós. Se Ele é tudo para nós, nós vamos continuar sendo grato a Ele todos os dias da nossa vida. Diante das circunstâncias, diante das dificuldades, nós vamos continuar amando, servindo e adorando e celebrando o Senhor. Nós não vamos se prostrar, nós não vamos se render, nós não vamos fazer como galinha de Angola. Como é galinha de Angola, pastor? Você já viu como é galinha de Angola? Ela fica gritando o tempo todo o quê? Estou fraco. Você já percebeu? Galinha de Angola é assim, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ela fica o tempo todo, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem crente, meu irmão, que no dia da prova ele fica, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, meu irmão. Sabe, você tem que celebrar o Senhor. Estufa o teu peito. Fala, maior é o Senhor que está comigo do que essas provas que estão vindo contra mim. Porque essas provas, elas só estão me colocando para mais perto de Deus. Sabe, meu irmão, não permita que o adversário, na verdade, o adversário das nossas almas, possa, na verdade, colocar tristeza no nosso coração, angústia, depressão, ansiedade. A minha esposa é psicóloga. Ela atende em média aí 6, 7, tem dia que ela atende 8 pacientes. Pessoas deprimidas, pessoas ansiosas. E muitos deles, muitas vezes, até cristãos. Por quê, pastor? Porque as pessoas muitas vezes estão colocando expectativa em outras coisas, em outras áreas, mas não colocam expectativa em Deus. A nossa expectativa precisa estar em Deus, irmãos. Não estou dizendo que você não tem que procurar um psicólogo quando você estiver passando dificuldade. Não estou dizendo isso não. Você sabe que tem muitos pastores que acham que a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade é frescura. Não é não. Não é não. É doença e ela precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Então às vezes tem pessoas que acham assim, não, é frescura. Isso aí é o diabo. Filho, eu vou falar com você, nem tudo é o diabo. Tem coisas que você não tem que atribuir ao diabo não. O diabo ele não tem nada. Tudo ele copiou, tudo ele tomou de alguém. Nada é dele. Então eu quero dizer para você que muitas vezes você vai precisar de ajuda, sim, clínica, ajuda médica, mas eu vou falar uma coisa para você, a nossa maior esperança e a nossa maior alegria está nele. Sabe, irmãos, eu fico muitas das vezes querendo entender muitas vezes a mente de algumas pessoas. Só
Deus quando a bênção chega. Comece a agradecer desde já por aquilo que vai chegar na sua vida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Paulo ele afirma, irmãos, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E eu não tenho dúvida de que o maior propósito é nos levar para mais perto de Deus. Seja qual for a situação, irmãos, sempre haverá motivos para você agradecer a Deus. Seja qual for a situação, você sempre vai ter motivo para agradecer a Deus. E para mim finalizar, quem olha para trás com gratidão, ele reparte o que Deus já fez. Sabe, Davi, ele não apenas celebra os feitos de Deus, mas ele também os compartilha. Em sua canção de ações de graça, lá em 1 Crônicas 16, no versículo 8, parte B e 9, a parte B, diz assim, ó: divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem todos os atos maravilhosos. Eu não sei se você é daqueles que conta tudo que você recebe, mas se você não é, comece a contar, comece a repartir aquilo que Deus fez na sua vida. Pastor, não, porque quando a gente conta, as pessoas ficam com o olho gordo. Não, irmão, aqui é crente, irmão, aqui é crente. Nós somos cristãos, amém? Somos filhos de Deus. Compartilhe. Recebeu uma bênção, recebeu uma dádiva, compartilhe. Celebre. Sabe, as pessoas precisam celebrar com você. Lá na igreja, todo ano, nós fazemos pelo menos 2 vezes por ano, eu abro o culto lá, eu faço culto da gratidão. E eu abro a oportunidade para os irmãos na igreja. Falo, hoje vai ser o culto, eu já anuncio uma semana antes, domingo que vem é o culto da gratidão. Então, se tiver um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, você vai subir aqui e vai contar o seu testemunho. Irmão, é uma bênção. As pessoas sobem lá, às vezes a bênção da pessoa não é nem tão assim extraordinária, porque nós só queremos contar aquilo que é extraordinário. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Cai qualquer real na minha conta, eu agradeço a Deus e conto. Falo, irmão, fui abençoado essa semana. Tempo desse, só para você saber que Deus, Ele é Deus. Tempo desse eu tinha umas contas para pagar e eu não tinha dinheiro. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus da provisão, já passei por isso outras vezes, e eu continuo confiando no Senhor e sei que o Senhor vai fazer. Aí eu tenho uma conta no Banco Itaú, irmãos. Mas essa conta era uma conta em empresa, está lá aberta. Eu já quis fechar, o gerente não deixou fechar, estava cobrando umas taxas lá. Eu fui lá, paguei as taxas, falei, ó, pode fechar, fecha que eu não uso essa conta mais. Depois dessa era de banco digital, nós não usa mais. E aí o gerente falou, não, deixa aberto, pode ser que um dia você precise, nós não vai cobrar taxa. Falei, bom, se não vai cobrar taxa, então deixa aí. Beleza. E aí, irmãos, eu estava orando, eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. O Espírito Santo falou assim, lembra da conta do Itaú? Eu falei, é mesmo? Mas o que tem a conta do Itaú? Não, faz tempo que eu não movimento essa conta. Vai lá dar uma olhada. Irmão, eu entrei na conta do Itaú. Tinha 2 depósitos na minha conta. Um feito em agosto do ano passado, o outro feito em fevereiro desse ano. Ninguém contestou esse valor. Dei uma olhada lá no banco, entrei lá, olhei, ninguém contestou o valor. Olhei nos nomes e falei, não conheço, não sei quem é. O Espírito Santo falou, é a provisão que você queria. R$1.770. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Vou falar uma coisa para você, seja grato. Seja grato. Eu contei para minha esposa, ela falou, como é que é esse negócio aí? Eu falei, vem aqui que eu vou te mostrar. Ela já quis crescer os olhos no meu dinheiro. Eu falei, tira os olhos, filho, que você quer pagar a conta. Eu pedi, Deus deu dinheiro para pagar as contas, então não vai pagar as contas. Mas sabe o que quer dizer para você, irmão? Quando você é grato, Deus ele provê. Ele provê meios. Irmão, eu fui no banco uma semana depois que eu tirei o dinheiro da conta, né? Passei para outra, paguei as contas. Eu falei, vou lá porque esse negócio dá ruim aí vai ser complicado. Fui lá. Falei,
cartão para o gerente, falei, cara, entrou 2 depósitos na minha conta aqui, só que esses depósitos aqui, na verdade, não foi contestado e tal, um foi o ano passado, ele, deixa eu puxar aqui, aí puxou, falei, alguém contestou isso aí? Ele falou, não. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, você não faz nada, ninguém contestou, é seu. Eu falei, então tá bom, obrigado, só peguei o cartão e saí, falei, antes que ele se arrependa. Mas deixa eu te falar, Deus faz essas coisas. Eu vim aqui para dizer para você, olhe para trás com gratidão. Aquilo que você viveu, coisas boas que você viveu, traga para você só lembranças boas. Aquilo que foi de ruim, deixa para lá. Olhe para trás com gratidão, dizendo sempre assim: é o início daquilo que Deus vai fazer lá na frente. Ainda não acabou. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Através de você, por você. Tenha certeza disso. Sabe, irmão, seja agradecido. Paulo nos ensina isso lá em Colossenses 3,15, que é a paz do coração que vem de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isto é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo, e seja sempre agradecidos. Seja sempre grato. Bispo, eu quero dizer algo para você, querido. Aquilo que Deus chamou você para realizar, por mais dificuldade, por mais que muitas vezes você olha assim, você fala, eu não vejo saída. Quem está no controle é o Senhor. A igreja não é sua. A igreja não é sua. A igreja é dele. A igreja é dele. Então ele está cuidando de tudo. Eu sei que quantas vezes você chora junto com a sua esposa. Você olha e fala assim, Senhor, será que ainda eu devo insistir nesse negócio? Esse negócio não é seu, é dele. Ele está no controle. Ele está no controle, ele tem todas as respostas, ele tem todas as provisões. Às vezes você olha e pensa assim, Senhor, será que vale a pena? Vale a pena. Sabe, é por esta causa que nós nos colocamos de joelho e continuamos fazendo, porque é para Ele. O Senhor te chamou, o Senhor tem te dado graça, o Senhor tem te dado força. Hoje você completa 50 anos. Talvez você fale, já estou já na... Não, ainda tem mais lenha para queimar aí, querido. Tem lenha para queimar aí. E as promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. 2006 foi quando eu transicionei a igreja para a visão celular. E eu me lembro que naquela época muitas pessoas vinham na igreja, muitos pastores que nós conhecemos na visão celular, eles chegavam na igreja e eles falavam, eu vejo uma igreja de multidão nesse lugar. Eu vejo uma igreja de multidão nesse lugar. Você sabe, irmãos, essa promessa está no meu coração até hoje. Eu não deixei morrer não. Sabe que às vezes o diabo ele quer nos enganar. Aquilo que você ouviu lá atrás, que lá já é passado. É passado para aquele que não acredita, mas para aquele que continua confiando, Deus vai fazer cumprir. Se há promessa de Deus para o teu ministério, tem promessa de Deus para a tua vida, tem promessa de Deus para essa igreja, Deus vai cumprir. Que esses 50 anos de experiência que você teve até aqui, sirva de experiências para os anos vindouros, para que você desfrute do favor cada vez mais do Senhor para a tua vida. Amém? Eu quero encerrar orando pelo bispo, pela sua família, porque eu sei que Deus, na verdade, irmãos, Ele só quer que nós sejamos gratos. Você é alguém que tem sido grato pela vida do teu pastor? Você tem sido grato pela vida da família do seu pastor? Você tem sido alguém que tem se preocupado com eles? Ou você é daqueles que na verdade só tipo assim, o pastor deixou de fazer isso, o bispo tinha que fazer isso, o bispo falou que ia fazer e não fez. Sabe, o tempo é esse, irmãos. Hoje você veio aqui para celebrar esse dia abençoado na vida do bispo, da família dele. Mas sabe, ajude mais, estenda as mãos. Seja aquele que possa dizer assim, seja daqueles que falam assim, bispo, eu não vou te cobrar, mas eu vou estender a minha mão para te ajudar a fazer. A Bíblia diz que a seara é grande e
poucos são os trabalhadores. A Bíblia diz que os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Que você seja um dos trabalhadores que possa estender a mão e falar: bispo, eu estou aqui, e nós vamos participar dessa grande colheita que Deus tem para esse lugar, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, me ajude aqui orando. Sou grato pela sua vida. É a primeira vez, irmãos, que nós paramos para conversar. O bispo me conheceu na montanha de uma maneira bem diferente. Não foi, bispo? Mas assim, é a primeira vez que nós paramos para conversar um pouquinho. Conversamos bem pouco. Mas você sabe que Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. Eu tenho certeza que é o início de uma grande amizade que Deus está construindo, que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Pai, eu sou grato a Ti pela vida do bispo William. Sou grato pela vida, Senhor, da sua família, pela vida dos seus filhos. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, no ministério do Teu Filho, na vida pessoal, sentimental, na vida, Senhor, na saúde do Teu Filho. Eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem sustentado ele até os dias de hoje. E eu glorifico a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor tem dado 50 anos de vida para o Teu Filho. Tem trazido uma experiência. Que nesse novo ciclo de vida, Senhor, do Teu Filho, possa ser um ciclo de bênção, ciclos de conquista, um ciclo, Senhor Jesus, de grande colheita para esse ministério. Pai, abençoa, que as bênçãos e o favor do Senhor nunca falte sobre a vida do Teu Filho, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. Que eles possam, Senhor Jesus, serem abençoados ricamente, que eles possam transbordar a cada dia, Senhor, do favor do Senhor sobre eles. Pai, como ministro do Evangelho, Senhor Jesus, eu libero toda sorte de bênçãos sobre a vida dele nesta noite. Que, Senhor Jesus, nesse novo ciclo de vida que está se iniciando na vida do Teu Filho, possam ser ciclos de vitórias, ciclos de conquista, ciclos de multiplicação, em nome de Jesus. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém, e amém, e amém. Meu Deus. Quem está feliz, dá glória a Deus nesta noite. Quero levantar suas mãos que eu quero profetizar. Deus está liberando hoje para você o romper de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui hoje, amado, para mudar a tua história, amém? O céu só se abre para aqueles que desejam. Se você deseja os céus abertos nesta noite, amado, dá um minuto de glória a Deus misturado com aleluia.